Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Esses dias vamos começar o nosso estudo do livro de Levítico. Nós vamos estudar Levítico e Números consecutivamente. E hoje é a nossa primeira aula do livro de Levítico. Então eu queria convidar você para se colocar de pé agora, aí nessa sala de aula onde você está. O que é precioso a respeito do nosso curso telepresencial é isso. É saber que nós estamos reunidos, na verdade, num só espírito, no Brasil todo. Nós somos aí mais de 1.500 alunos que estamos participando de um mesmo espírito, uma mesma comunhão, estudando a palavra de Deus. Feche os seus olhos, se possível, passe a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros, que o Senhor nos dê revelação, espírito de sabedoria, de entendimento espiritual. Pai, nós oramos nessa hora. Livra-nos, ó Deus, de aproximarmos de Tua palavra de maneira natural, casual, humana. Ó Deus, dá-nos ter um coração para receber de Ti. Ó Deus, para não receber apenas letra, mas espírito. Ó Deus Santo, essa é a Tua palavra que aponta para Ti, ó Senhor Jesus. Espírito de Deus, abre-nos o entendimento, abre a mente de cada aluno, traz espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. É a nossa oração hoje em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, hoje eu espero ver junto com os irmãos uma introdução do livro e também já vermos o primeiro capítulo. Nós temos o livro dividido basicamente em duas partes. E os primeiros capítulos falam das 5 ofertas que eram ofertadas ao Senhor, que cada judeu, cada israelense poderia ofertar. Eram 5. E hoje quero ver a primeira com você, que é a oferta de holocausto. Mas antes disso, vamos fazer uma breve introdução para a gente ter uma noção geral do que é o livro de Levítico. Então, a verdade que é apresentada em Levítico é muito simples, é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, sem sangue não há remissão. Nós sabemos que quando o homem pecou, Deus já havia estabelecido, na verdade, antes, que se o homem comesse da árvore do conhecimento, ele deveria morrer. E a ordem de Deus é, a alma que pecar, essa morrerá. A penalidade do pecado é a morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Ok? Por outro lado, a Bíblia diz que a vida está no sangue. Então, na Bíblia, sangue simboliza vida. Isso significa o que, então? Que para que você possa ser livrado da morte, uma vida deve ser sacrificada no seu lugar. Porque o salário do pecado é a morte, alguém precisa morrer. Ou o pecador morre, ou alguém morre no lugar dele. Isso é chamado de substituição. Esse é o princípio espiritual da redenção. Sem sangue não há remissão. Se não houver o pagamento da dívida do pecado, não há perdão e nem justificação. Hoje nós sabemos que em Cristo fomos redimidos, porque Cristo se fez o cordeiro que foi imolado no nosso lugar. Então, como o sangue de Jesus já foi derramado, então eu já fui redimido. Ou seja, meus pecados já foram cancelados por causa do sacrifício dele. A Bíblia fala que esse sacrifício foi feito de uma vez por todas, definitivamente. Não precisa repetir mais. Mas no Velho Testamento, o sangue de animais não tinha o poder realmente de redimir o homem. Ele tinha o poder apenas de cobrir o pecado. Isso é chamado de expiação. Ele podia cobrir o pecado diante de Deus. Por isso, todos os anos deveria ser repetido o sacrifício da expiação. Ok? Porque o sangue de animais, obviamente, não tinha o mesmo valor de uma vida sem pecado diante de Deus. Ok? Então, essa é a verdade básica do livro de Levítico. Arão e os seus filhos, eles serviam a Deus e tinham comunhão com Deus, tendo uma vida separada. A palavra santo é a mesma palavra que separado. Arão e os seus filhos foram separados para Deus. Isso significa que eles foram santificados para o ministério. Você lembra? Arão era irmão de Moisés. E Deus separou, então, Arão e os seus descendentes para serem sacerdotes. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre sacerdote e levita. Mas os sacerdotes, eles eram sempre descendentes de Arão,
Daí se dizer que o sacerdócio levítico era um sacerdócio araônico, ok? Porque era descendente de Arão, segundo a ordem de Arão. E hoje o nosso encargo também é aprender como servir a Deus e ter comunhão com Ele por meio de um viver santo. Então o livro de Levítico ele foi escrito como um manual de instrução para o sacerdote e para os levitas, ok? Esse manual de instrução, evidentemente, é para nós hoje, porque hoje nós somos feitos sacerdotes. E o alvo de Deus é que cada um de nós possa ministrar diante dele e servi-lo em santidade. Glória a Deus. Na verdade, esse é o resumo da vida da igreja, de que trata o livro. Comunhão com Deus, serviço e um viver santo. É isso que trata o livro. Comunhão com Deus. Como é que o homem poderia ter comunhão com Deus? Então o livro explica isso. Como é que poderia ter comunhão com Deus? A comunhão era por meio dos sacrifícios. A comunhão era por meio do sangue derramado. Uma vez que eu tenho comunhão com Deus, posso me achegar diante dele, aí eu posso servi-lo. O livro, então, ensina como servir a Deus, como era o trabalho do sacerdote. E tudo isso tem que ser de acordo com o viver santo. Ok? Um viver santo. Então, o livro de Levítico, essa palavra Levítico, significa algo concernente aos levitas. Você lembra? O povo de Israel era constituído de 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma tribo foi separada para o sacerdócio e para o ministério levítico, para o trabalho sagrado diante de Deus. Os levitas não receberam território. Você sabe, depois que o povo entrou em Canaã, então cada tribo recebeu uma herança. Mas a tribo de Levi não recebeu herança em terra, mas na verdade o Senhor seria a herança deles. E os levitas viviam dos dízimos e das ofertas, daquilo que as outras tribos traziam, ok? Então, só recapitulando, o livro nada mais é do que um manual de instrução. E qual que é a maneira correta de abordar o livro? A maneira correta de abordar o livro é compreendendo todos os seus tipos e símbolos. Já estudamos juntos aqui o que é um tipo e o que é um símbolo. Não deveríamos estudar o livro sem levar em consideração isso, os seus tipos e as suas figuras. Eu falei para você agora mesmo do levita e do sacerdote. Qual é a diferença entre o levita e o sacerdote? Bom, primeiro, os dois eram da tribo de Levi. Tanto os sacerdotes quanto, obviamente, os levitas. Do ponto de vista ministerial, os levitas eles eram auxiliares do sacerdote. Ok? Então, o sacerdote tinha um trabalho a fazer, os levitas jamais poderiam tomar a frente. Eles eram sempre auxiliares. Tá certo? Terceiro, os sacerdotes, eles eram obrigatoriamente, necessariamente, descendentes de Arão. Ok? Daí se dizer, como eu disse, o sacerdócio era araônico. Agora, os levitas, eles eram descendentes dos 3 filhos de Levi. Levi, um dos 12 filhos de Jacó, uma das 12 tribos de Israel, que tinha 3 principais famílias, Gerson, Coate e Merari. Você vai encontrar, eventualmente, expressões no livro de Levítico e de Números como gersonitas, coatitas e meraritas. Então, eles eram, na verdade, 3 famílias de levitas. Ok? Os levitas, ou eles eram gersonitas, coatitas ou meraritas. Agora, obviamente você vai dizer, pastor, e Arão? Arão veio de onde? Bom, Arão era irmão de Moisés, eles eram gersonitas, ok? Arão não era filho de Levi, mas Arão foi escolhido. Então, os demais membros da família de Gerson, eles eram apenas levitas. Para ser sacerdote, tinha que ser descendente de Arão, ok? Entenderam isso? Essa é a diferença fundamental. O sumo sacerdote era alguém incumbido de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Qual era o trabalho básico dos levitas e dos sacerdotes? Os levitas cuidavam basicamente da manutenção, do transporte do tabernáculo durante o tempo no deserto. Durante o tempo que agora estariam em Canaã, quando entrarem em Canaã, eles seriam responsáveis pelo cuidado das coisas do tabernáculo, pela ordem. Não é? As pessoas vinham para oferecer sacrifícios. E era uma nação inteira. E só havia um único lugar onde poderia ser oferecido. Então, obviamente, exigia
uma ordem, os levitas eram responsáveis por isso. Mas os sacerdotes, eles eram aqueles que de fato ministravam. Os sacerdotes eram aqueles que conduziam o sacrifício diário. Os sacerdotes eram aqueles que poderiam entrar no lugar santo. Somente o sacerdote podia entrar no lugar santo. Você se lembra, nós estudamos aqui, o tabernáculo tinha 3 partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O sacerdote podia entrar no lugar santo e no santo. Aliás, só no lugar santo. Os levitas podiam entrar no átrio. Pastor, e o santo dos santos? No santo dos santos entrava a figura do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era o seguinte, haviam muitos descendentes de Arão, ou seja, muitos eram sacerdotes. Então, eles faziam uma espécie de escala. A Bíblia chama isso de turnos, onde cada mês um era o sumo sacerdote, ok? E todo ano, um deles, no caso o sumo sacerdote que estava naquele turno, ele era responsável para entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação, até hoje comemorado em Israel, chamado Yom Kippur, dia do perdão. Então, no dia da expiação, como a Bíblia nos fala em português, era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados da nação toda. Então, era o dia mais importante do ano para Israel. Era o dia mais importante. E quem fazia isso era o sumo sacerdote, ou seja, era o líder dos sacerdotes. Então, você tem os levitas, você tem os sacerdotes. E entre os sacerdotes, você tem o sumo sacerdote. Está compreendendo isso? Na verdade, é tudo uma questão de hierarquia, cada um com a sua função e o seu serviço. Não é, de fato, complicado de entender. Na verdade, é bem simples essa questão. Então, pegando a sequência do que temos estudado até aqui. Em Gênesis, nós temos o quê? Nós temos um povo que é escolhido por Deus. Nós temos Abraão, e a partir de Abraão nós temos uma nação que nasce, que começa. Ok? No livro de Êxodo, nós vemos essa nação sendo liberta por Deus. Vemos Deus revelando a lei e revelando também o tabernáculo, né? O lugar da sua habitação, lá no Monte Sinai. Aqui, o livro de Levítico, basicamente, ele está sendo escrito enquanto o povo está parado no Monte Sinai. E o que acontece em Levítico? Levítico agora ensina como é que esse povo pode se aproximar de Deus. E o que Deus requer desse povo para que esse povo possa chegar na presença dele. Okay? Essa é a sequência básica. Quais são as lições fundamentais do livro? O que a gente deve lembrar aqui? Que o caminho de Deus é somente pelo sacrifício, ou seja, sem sangue não há remissão de pecado. O caminho de Deus é pelo sacrifício, mas o andar com Deus é pela santificação. Ok? Pela santificação. O que mais é importante? A primeira parte do livro, do capítulo 1 até o 10, fala de como podemos manter uma relação com Deus, comunhão com Deus. Mas a segunda parte nos fala como podemos caminhar diante de Deus, como deve ser o nosso andar na presença de Deus. Isso porque relacionamento é sempre a primeira coisa. Uma vez que nós temos comunhão, então podemos andar. 1 João 1,7 diz o quê? Se mantemos comunhão, então nós andamos na luz. Se andamos, temos comunhão. Então preste atenção, a comunhão vem junto com o caminhar. É isso também que o livro nos ensina. Mas além disso, ainda vale a pena realçar alguns pontos. Primeiro, o equivalente levítico no Novo Testamento é o livro de Hebreus. E você deveria ler Hebreus junto, porque o autor de Hebreus menciona muitas coisas do livro de Levítico, e a compreensão do livro de Hebreus depende de você entender também, pelo menos em linhas gerais, de que se trata o livro de Levítico. Ok? Segundo, o capítulo central do livro de Levítico é o capítulo 16. O capítulo 16 fala do dia da expiação. O dia da expiação era o dia mais importante para os judeus, porque era o dia do Yom Kippur, dia do perdão nacional. E outra coisa importante você saber é que o livro é referido pelo menos 40 vezes no Novo Testamento. 40 vezes. Isso mostra então a sua importância, ok? Vamos realçar alguns pontos, você pode estar acompanhando na sua apostila enquanto nós falamos todos esses tópicos aqui. E você pode também ir acrescentando aí com caneta do lado aqueles dados ou aquelas informações que porventura não tiverem escrito na apostila para enriquecer o seu conhecimento. O nome do livro. Na Bíblia em hebraico, havia um costume de colocar
o nome, ainda há até hoje o costume de colocar o nome como sendo as primeiras palavras, mais ou menos como nós fazemos hoje com os corinhos na igreja, não é? Quando a gente quer saber falar a respeito de um corinho, a gente fala a primeira linha dele, é o nome dele. Assim também os judeus faziam. Então, nesse sentido, o livro começa e ele chamou, então em hebraico é e ele chamou, o Agida. Na Vulgata Latina, o nome é Levíticos, mas a Septuaginta, você lembra da Septuaginta? Nós já explicamos para você aqui, a Septuaginta, simbolizada pelos esses 3 algarismos romanos, foi a primeira tradução do Velho Testamento para uma outra língua. Isso aconteceu mais ou menos 2 séculos antes de Cristo. Foi feita por 70 sábios hebreus. Daí o nome Septuaginta, que é 70 em algarismos romanos. Ok? Então, 70. Por que Septuaginta? Septo de 70. Septuaginta é a tradução dos 70. Foram 70 sábios que fizeram a tradução. Ok? A primeira tradução para o grego. E quando eles foram colocar um nome no grego do livro, eles perceberam o seguinte, que o costume grego e também romano não era de colocar o nome como sendo a primeira frase que era mencionada. O costume era descobrir o tema de que se tratava o livro. E a partir do tema, então, colocar o nome no livro. Eles perceberam que o livro de Levítico, obviamente, ele tratava de coisas concernentes à tribo de Levi. Então, eles escolheram o nome Leviticon, de onde vem também a nossa palavra em português Levítico, que em latim também é Levíticos. Ok? Então, daí veio o nome em português, o livro de Levítico. Levítico concernente aos levitas. Segunda coisa, o tema do livro. Qual que é o tema do livro? Então, o grande tema do livro, a gente pode resumir numa frase. Sereis santos porque eu sou santo. Essa era a frase que estava escrita numa plaquinha de ouro em cima da mitra, que era o chapéu do sacerdote. Então ele deveria se aproximar diante de Deus e ministrar diante do povo com aquela plaquinha. Não é? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então, sereis santos porque eu sou santo. Essa é a expressão. Ou seja, em uma única palavra, o tema do livro é santidade. Santidade. Agora, observe que a santidade é muito mais do que uma compreensão moral, ética. A santidade é uma questão de posição. Entendeu? Um animal que está lá no pasto, ele é apenas um animal. Mas um animal que é trazido para a casa de Deus, para ser oferecido, ele agora foi santificado, porque ele foi separado, ele foi tirado do seu meio comum, tirado ali do pasto e foi trazido, separado para o lugar da obra de Deus. Isso é santidade. É algo ser separado para o uso exclusivo de Deus. Ok? Obviamente tem o lado também moral, ético da santidade. Mas o sentido primário não é esse realmente. O sentido primário é de algo para Deus. Algo que é para o Senhor. Ok? Então, o livro ensina a forma como se deveria buscar santidade. Você fala, pastor, como é que deveria buscar santidade? Bom, Arão e os seus filhos, Arão era o sacerdote, os seus filhos, eles tinham que servir a Deus. E deveriam fazer isso em comunhão com Deus. E deveriam fazer isso também tendo uma vida separada, santa para Deus. Então, qual que deve ser o nosso encargo hoje, ao estudarmos o livro de Levítico? É aprender como servir a Deus, como ter comunhão com Ele, e tudo isso por meio de uma vida santa. Como eu disse para você agora mesmo, esse é o resumo da vida da igreja. Comunhão com Deus, serviço a Deus e uma vida santa. Essas 3 coisas caminham juntas, são inseparáveis. Comunhão com Deus, serviço a Deus e um viver santo. Comunhão com Deus está relacionado com a nossa intimidade, com a nossa vida de oração, adoração, com a nossa ministração diante dele, com o tempo que nós investimos. Essa comunhão, esse tempo investido na presença de Deus, é que nos traz força, é que nos traz poder para fazermos a segunda coisa, que é servi-lo. Ok? Muita gente pensa que servir a Deus é uma questão de manter uma vida simplesmente pura. Não é. Servir a Deus é cumprir o seu propósito na nossa geração, é cumprir a sua vontade, é fazer aquilo que ele havia proposto desde a eternidade. Ok? Uma vez que nós temos comunhão, estamos aptos então para servi-lo. E esse serviço deve ser também feito por meio de um viver santo. Agora, presta atenção. A comunhão também nos capacita para ter vida santa.
quando você tem comunhão com Deus, quando você investe tempo genuinamente para ouvir de Deus, para receber de Deus, a comunhão envolve a oração, que é o falar com Deus, e envolve também a palavra, meditação, que é Deus falar ao nosso coração. Uma vez que eu tenho comunhão, eu recebo poder para servir e recebo também poder para ter uma vida santa. Você não pode ter uma vida santa baseada meramente no seu esforço próprio. Você precisa de algo além. Precisa da comunhão da vida de Deus. Terceira coisa, o autor. Então, em mais de 50 pontos, mais de 50 vezes, o livro de Levítico afirma que foram as palavras de Moisés dadas por Deus. Então, o próprio livro declara claramente que é um livro de Moisés. E o Novo Testamento, ele introduz o livro dizendo, ora, Moisés escreveu, lá em Romanos 10:5. Então, Paulo diz que Moisés escreveu. Portanto, temos a autoridade, o selo apostólico, e temos também o selo do próprio livro. Para mim, é indiscutível, inquestionável que, de fato, Moisés escreveu o livro. É o terceiro livro de Moisés, daquele conjunto chamado Pentateuco. Penta significa 5. Pentateuco são 5 livros. São os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Esses 5 livros. Levítico é o terceiro. A data foi escrita justamente quando o povo saiu do Egito. Então, naqueles primeiros meses, eles estavam lá acampados ao redor do Monte Sinai, lá em torno do 14º século antes de Cristo. O esboço, para facilitar a sua compreensão do livro de Levítico, nós vamos dividir o livro em 2 partes. Você sabe, você pode dividir o livro de muitas formas. Não existe um esboço padronizado, ok? Não há um esboço padronizado. Você vai encontrar diferentes livros com diferentes abordagens que vão esboçar o livro de forma diferente. Mas o objetivo do esboço é te dar um quadro, um panorama geral do livro, para facilitar a sua compreensão, da necessidade de você sempre ter esboços daquilo que você está lendo. E podemos dizer então que um esboço simples do livro de Levítico envolve 2 partes, do capítulo 1 até o 10 e do capítulo 11 até o 27. Primeira parte é o caminho para Deus pelo sacrifício. Nessa primeira parte nós temos a lei das ofertas e a lei do sacerdócio. 2 leis, ok? Do capítulo 1 a 7, a lei das ofertas. Eram 5 ofertas. O holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. 5 ofertas. Essas 5 ofertas você deve memorizá-las. Além, obviamente, de saber o significado delas. A primeira oferta era o holocausto. A segunda, oferta de manjares. Terceira, oferta pacífica. A quarta, oferta pelo pecado. E a quinta, oferta pela culpa. Ok? 5 ofertas. Que está aqui do capítulo 1 até o 7. E depois a lei do sacerdócio. Aqui na lei do sacerdócio, aí nós temos a descrição da unção do sacerdote, a descrição da roupa sacerdotal, do trabalho ministerial deles. Essa é a primeira parte. O caminho para Deus mediante o sacrifício. Segunda parte, o andar com Deus pela santificação. Então você tem a primeira parte do caminho para Deus, como chegar a Deus, e o segundo, a comunhão pelo andar com Deus. E aí nós temos a lei da pureza, a lei da santidade e as festas do Senhor. Vamos estudar aqui cada uma delas, entender o significado de cada uma delas. Essas festas são muito importantes para nós, que todas elas eram proféticas. Ok? Então memorize isso. O livro de Levítico tem 2 partes, do capítulo 1 ao 10 e depois do capítulo 11 ao 27. Do capítulo 1 ao 10 é o caminho para Deus mediante o sacrifício. E o capítulo 11 ao 27 é o andar com Deus pela santificação. Conseguiu memorizar isso? É uma questão de você repetir umas 2, 3 vezes, vai ficar claro para você. Amém? Tendo isso em mente, vamos começar o estudo propriamente do nosso livro de Levítico. E como você viu aqui atrás, agora mesmo, está lembrando aqui no esboço? Aqui no esboço, a primeira parte, o livro tem 2 grandes partes, lembra disso? 2 grandes partes. E na primeira parte, que vai do capítulo 1 até o 10, nós temos 2 assuntos importantes. E o primeiro deles é a lei das ofertas, ok? A lei das ofertas. E nessa lei aqui, haviam 5 ofertas que eram feitas. 5. Consegue se lembrar das 5 ofertas? Vamos repetir de novo. Holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. 5 ofertas. Vamos começar com a primeira delas, está no capítulo 1, pega aí a sua Bíblia
Capítulo 1 era a oferta ou o holocausto. O holocausto era a oferta básica. Todas as demais ofertas, são uma variação dessa primeira. Então, o holocausto é com certeza a mais importante. Daí, então, será a primeira a ser descrita. Eu queria ler com você alguns versículos. Pega aí o capítulo 1 de Levítico. Diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado ou de rebanho miúdo. Se a sua oferta de holocausto for de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Bom, aqui tem a descrição básica do holocausto. Eu sei que você já ouviu usar a expressão holocausto para se referir ao genocídio dos judeus da Segunda Guerra Mundial. Então, você sabe, na Segunda Guerra Mundial, foram mais de 6 milhões de judeus que morreram vítimas do nazismo. E esse evento é chamado em todo o mundo de Holocausto. Esse foi o Holocausto dos judeus. Mas é importante você saber que essa palavra não é originalmente para descrever isso. Ela é uma palavra que está na Bíblia e ela era usada para descrever esse sacrifício, ou o sacrifício principal que era feito a Deus no Velho Testamento. Qual o significado básico do holocausto? O significado básico do holocausto é consagração a Deus. Ok? Este é o significado. Por quê? Esse sacrifício não era oferecido pelos pecados cometidos. Quando, na verdade, um hebreu, um judeu, vinha oferecer a Deus sacrifício, ele deveria começar pelo último, que é a oferta pela culpa. Ou seja, ele deveria começar confessando os seus pecados e fazendo o sacrifício pelos pecados cometidos mesmo, e assumindo culpa. Só depois ele oferecia o holocausto diante de Deus. Todavia, na hora de descrever, o holocausto é colocado como sendo o mais importante. Ok? Por quê? Porque ele não era oferecido pelo pecado cometido, ou pecados no plural, mas ele era oferecido pelo pecado no singular. Qual que é a diferença entre pecados no plural e pecado no singular? Quando nós usamos pecados no plural, como está lá em Romanos, são pecados cometidos, são os frutos da árvore. Então imagine que um pecador, ele é uma árvore, é um grande pecadeiro. Você sabe, árvore que dá goiaba é goiabeira, que dá manga, mangueira, e que dá pecado, pecadeiro. Então o homem é um pecadeiro. Muito bem, o que acontece? Os pecados são os frutos dessa árvore. Esse é o plural, são os nossos atos, é o nosso caminhar, é aquilo que nós fazemos de errado. Esses são os pecados. Agora, o que é pecado no singular? É a nossa natureza pecaminosa. Veja bem, mesmo que você encontre uma goiabeira sem nenhuma goiaba, você vai saber que ela é goiabeira. Entendeu? Mesmo que não seja época de dar goiaba, ela tem uma natureza de goiabeira dentro dela, que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar nas goiabinhas. É uma coisa o pecadeiro. Se você encontrar um homem que é um pecadeiro, e você não conseguir naquele momento enxergar nenhum pecado, não significa que ele não é pecador. Ele é pecador, porque a semelhança daquela árvore, ele também tem uma natureza dentro dele, que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar nesses frutos que são os pecados. Então, o holocausto, ele era por causa da condição do homem de ser pecador. Entendeu a diferença? Está claro para você isso? Essa é a grande questão, grande importância. Então, o holocausto significa uma oferta que passa pelo fogo
e resultam em uma fumaça que sobe. Na verdade, a palavra holocausto tem esse sentido, né? Uma fumaça que sobe, uma fumaça ascendente. Esse é o sentido da palavra holocausto. Poderia ser traduzido, na verdade, como ascensão. Alguma coisa que sobe, ok? Esse é o sentido. A oferta de holocausto, ela não era voluntária. Ou seja, você sabe, existiam ofertas voluntárias, existiam ofertas obrigatórias. O holocausto era uma oferta obrigatória. Todo homem, para se aproximar de Deus, deveria oferecer holocausto ao Senhor. Deveria oferecer holocausto. Não era voluntária. Na verdade, ela era necessária para haver aceitação. Então, nesse sentido, já começando a entrar na alegoria bíblica, na tipologia bíblica, nós precisamos entender que não tem como aproximarmos de Deus sem o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz foi o grande holocausto que foi feito. O holocausto definitivo, perfeito e completo. Uma vez que Cristo foi imolado no altar da cruz, então aquele holocausto fomos aceitos diante de Deus. Hoje, qualquer homem, para ser aceito diante de Deus, tem que passar pela cruz. Por isso não há salvação em nenhum outro. Uma vez que Deus estabeleceu o caminho para se aproximar dele. Qual que é o caminho? O caminho para chegar diante de Deus é por meio de holocausto. Por meio do sangue derramado, por meio da oferta queimada, como um aroma que sobe diante do Senhor. Se não há holocausto, o homem não pode chegar diante de Deus, ele vai ser morto. A mesma coisa acontece hoje. Pastor, mas nós temos que sacrificar animais hoje? Não temos mais. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício definitivo. Ele já morreu definitivamente dos nossos pecados. Mas, pela fé, nós temos que chegar agora diante de Deus, oferecendo esse sacrifício eterno. Ou seja, você só é aceito por Deus se chegar mediante o holocausto de Cristo. Se você chegar com base em qualquer outra coisa, você será condenado. Não há salvação, não há meios. Não importa se é boa obra, não importa se fez muita caridade, não importa se fez muita penitência, não importa o que você fez, só importa o que Cristo fez. Ele é o holocausto. Então, o judeu também no Velho Testamento, ele só podia chegar diante de Deus se primeiro ele ofertasse ao Senhor, ou fizesse uma oferta de holocausto. Não era voluntária, portanto. Por isso, era a oferta mais comum naquele dia. Era a oferta mais comum que era feita no tabernáculo, porque ela tinha que ser feita diariamente. Então, o holocausto tipifica o quê? Tipifica a morte de Jesus na cruz. Está entendendo isso? O holocausto tipifica a morte de Jesus na cruz. Mas com uma diferença fundamental. A morte de Jesus foi uma única vez, definitivamente, mas o holocausto no Velho Testamento era repetido todos os dias. Todo dia tinha que acontecer, e especificamente uma vez por ano, no dia da expiação, que era um dia especial. Vamos ver agora o que era constituído o holocausto. O que fazia parte dele. E você vai ver que cada um desses elementos do holocausto aponta para Cristo, em um dos muitos aspectos da nossa redenção. Amém? Essa é a maneira apropriada de você entender o livro de Levítico, enxergando Cristo nele. A maneira apropriada de você ler todo o Velho Testamento é entendendo que o Velho Testamento era sombra daquilo que é realidade hoje. Ok? E a maneira certa, e isso você não vai errar, é você perceber Cristo em todas as coisas. Porque tudo é para Ele, por meio dele. Ok? Então, o livro de Levítico também aponta para o Senhor Jesus. Quais eram os animais que poderiam ser usados nesse sacrifício? Nós já vimos aqui que poderia ser gado, no caso aqui um novilho, tinha que ser macho. O verso 10 diz que poderia também ser de carneiros ou cabritos. Ok? No verso 14 diz também que poderia ser aves. 2 tipos de aves eram aceitas, a pomba e a rola. Vamos ver cada um desses animais, o que eles significam. Então, cada animal representa Cristo em um dos aspectos dele como holocausto. O que se diz a respeito de todos é que deveria ser sem defeito. Sem defeito, por quê? Para representar que o Senhor também era um sacrifício perfeito diante de Deus e nele não havia pecado. Em Cristo não havia pecado.
ok? Isso se diz de todos os animais. Tinha que ser macho também, não podia ser fêmea, porque o macho nos fala da vida que encabeça, o macho nos fala da parte forte. Isso é que deveria ser oferecido a Deus, ok? Daquele que lidera. Então, o primeiro animal que poderia ser aceito é o boi. O que o boi simboliza? O boi, você sabe, ele é um animal de carga e é também um animal de tração. Puxar arado, por exemplo, puxar uma carroça. Então, o boi, ele é símbolo da atitude de Jesus de servo. Mas não apenas um servo, mas um servo paciente e sofredor, como está lá em Hebreus 2, verso 2 e 3. O novilho também é obediente. E Jesus foi obediente até a morte, diz Isaías 52, Filipenses 2,5, aliás. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, Cristo é esse novilho. Ele é servo, ele é paciente, ele é sofredor e ele obedece até a morte. O segundo animal era a ovelha. Então, eu não preciso dizer para você que Jesus é o Cordeiro de Deus. Todo mundo sabe disso. João Batista, quando viu a Jesus, qual o testemunho que ele deu? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o testemunho de João Batista, porque é verdade. Jesus é esse Cordeiro que foi imolado na cruz, ok? E o que simboliza a ovelha ou o Cordeiro? Primeiro, simboliza submissão. A ovelha não resiste, ok? Ela não fica empacada. A ovelha simplesmente é dócil e ela segue. Jesus também é submisso e dócil. Ele não resiste, mas ele vai até a morte. O Senhor, na verdade, não resistiu à sua morte. Ele poderia ter feito isso. No livro de João, a Bíblia fala que quando os soldados vieram prender a Jesus, o que aconteceu? Judas chegou e deu um beijo, você lembra da história? E aí o capitão falou, quem que é Jesus? Aí Jesus respondeu, sou eu, ou eu sou. Na hora que ele disse, eu sou, os soldados caíram tudo para trás. Caiu tudo. Eles levantaram de novo. Eles levantaram e falaram, imagina o constrangimento, eram soldados, entendeu? Um pelotão romano, não era qualquer coisa. Aí de novo perguntaram, já falei, quem é Jesus? Aí o Senhor fala, eu também já falei, sou eu sou. Na hora que ele falou, caiu de novo. Ou seja, os soldados caíram só porque Jesus disse, eu sou. Agora imagina se ele falasse, caia, ou se ele falasse, morra, não ia sobrar nada. Entende? Então, quer dizer, ninguém, na verdade, podia prender Jesus. Ele foi esse cordeiro que simplesmente se entregou. A Bíblia fala, então, que Pedro sacou da espada e resolveu resolver a questão. E a Bíblia fala, então, que ele foi para arrancar a cabeça de um. O nome do cara era Malco, diz a Bíblia. E ele veio para cortar, eu imagino que foi nessa posição, ele veio assim, de frente. E quando ele veio para cortar aqui, o sujeito abaixou a cabeça e a espada passou aqui. Diz a Bíblia que arrancou a orelha do menino. Veja, Jesus está ali para ser preso, ambiente de tensão, o outro está usando da espada. Pois Jesus fala, Pedro, você guarda a espada, porque quem saca da espada morrerá. A Bíblia fala então que Jesus pegou a orelha no chão e colocou de volta e curou o rapaz na frente dos soldados, na frente de todo mundo. Não é incrível isso? Nem precisou ter um ambiente, cantar um corinho primeiro, nada disso. A unção era tremenda, não é? Então Jesus se entregou. E Jesus falou o que para Pedro? Falou, olha Pedro, você acha que alguém poderia me prender? Se eu orasse a Deus agora, ele me enviaria 12 legiões de anjos. Uma legião é 6.000. Entendeu? 6.000. Quanto que é 12 legiões de anjos? Vai dar 72.000 anjos. Aí você fala, pastor, mas isso é muito. Ah, é muito, acredite em mim. Porque um anjo só que apareceu no dia em que Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que tremeu todo lugar, teve um terremoto. Um anjo. Agora imagine 72.000 anjos. Entendeu? É muito poder. Então preste atenção. Jesus não foi preso porque ele era fraco. Não foi preso porque contra a vontade dele, não queria ir, foi na marra. Não. Na verdade, ninguém poderia prendê-lo. Jesus disse, ninguém toma minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Ninguém tem esse poder de tomar. Ninguém. Mas ele espontaneamente se entregou. Entregou para aqueles soldados que caíram só de ouvir dizer, eu sou. Ele se entregou. Fez isso por obediência ao Pai. Completa submissão. Entendeu? Não houve resistência alguma, porque ele é o cordeiro. Mas não quer dizer que ele é fraco, porque ele também é o leão da tribo de Judá, mas isso é um assunto para outro dia. Então o primeiro animal era o boi, o segundo é a ovelha, o
O terceiro é o cabrito. O texto diz claramente aqui, no verso 10, que poderia ser carneiro ou cabrito. Então, o que é o cabrito? Na Bíblia, o cabrito simboliza o pecador. Ele é um tipo do pecador. Então, lá em Mateus 25, quando Deus vai julgar as nações, quando o Senhor Jesus, aliás, for julgar as nações, ele vai separar os bons dos perversos. Assim como o pastor separa ovelhas dos cabritos, simbolizando então que o cabrito aponta para o pecador. Aí você fala, pastor, mas Jesus também, ele pode ser representado por um bode? Na verdade, não é a cabra, né? É o bode. E você vê sempre dizer por aí que o bode é símbolo do diabo, né? Que é uma coisa maligna. E, na verdade, na nova era, no esoterismo, sempre a cabeça do bode está relacionada com a cabeça de Satanás, de Beelzebu. E aí você lê aqui agora em Levítico que Jesus também é simbolizado pelo bode, que simboliza, na verdade, o quê? Representa o quê? O pecador. Isso nos fala de um mistério tremendo na cruz. Na cruz, a Bíblia fala, então, que Jesus foi contado entre os transgressores. Isaías 53 diz que ele foi contado entre os transgressores. Morreu no meio de 2 ladrões. Ele não ficou no meio dos justos. Ele ficou no meio dos transgressores. Foi contado como um, porque ali na cruz ele não era o boi somente, nem era só um cordeiro. Ele era também um bode. Ele era o pecador sofrendo a punição do pecado. E lá em 2 Coríntios 5, 21, esse versículo é muito lindo. Queria que você pegasse sua Bíblia, para a gente ler junto, alguns sabem de cor. 2 Coríntios 5, 21. Diz o quê? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que está dizendo. Aquele que não conheceu o pecado, quer dizer, Jesus que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós. Como é que é isso? Como é que Deus fez pecado por nós? Porque lá na cruz, nossos pecados foram todos colocados sobre ele. Quando os nossos pecados foram todos colocados sobre ele, ele foi feito pecado por nós. Para que agora sejamos nós justiça de Deus. Por que você é justiça de Deus? Porque você agora é a prova viva de que sua dívida foi paga. Porque os pecados já foram lançados sobre Jesus. Lá na cruz, ele foi feito um com os transgressores, ainda que ele mesmo não tinha pecado. Por isso que a morte não pôde retê-lo, porque o salário do pecado é a morte. Uma vez que ele não tinha pecado, a morte não poderia segurá-lo. Isso era ilegalidade. Então não tinha alternativa a não ser realmente ressuscitar, como de fato aconteceu. O segundo animal, então, era o bode ou o cabrito. O terceiro animal era o bode. O primeiro, qual que era? O boi. O segundo, a ovelha, o cordeiro. Terceiro, cabrito ou bode. O quarto animal era a rola ou a pomba. Na verdade, eu coloquei que são 2, né? Mas eram 5, então. Mas a rola e a pomba são aves. Ok? Então vou colocá-las juntas. Primeiro, elas eram oferecidas somente por pessoas pobres. Só por quem não tinha dinheiro. Então, tanto a rola quanto a pomba estão associados na Bíblia com pobreza. Com aquele que é pobre. Isso está lá em Levítico 5, verso 7. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos. Ok? Então não era para todo mundo. Era só para quem não tinha condição financeira. E nesse sentido também, Jesus se fez pobre por nós. Lá em 2 Coríntios 8, 9, diz também que ele se fez pobre para que na pobreza dele nós fôssemos feitos ricos. Ou seja, ele tomou sobre si a nossa pobreza. Então lá na cruz Jesus era uma rola ou uma pomba sendo imolado, simbolizando o pobre, simbolizando que ele se fez pobre. Mas ele era rico, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua riqueza, se fez pobre para que na pobreza dele fôssemos enriquecidos. Ok? Mas também a rola e a pomba, eles simbolizam inocência. Né? O olhar da pomba, diz a palavra de Deus, é um símbolo de inocência. Isso mostra que Jesus era puro e sem pecado. Então, em primeiro lugar, os animais. Segunda coisa que era feita, então, para o holocausto, a primeira coisa era o animal. Segunda coisa deveria acontecer, a imposição de mãos. Então, o ofertante vinha com o animal, ele deveria, então, agora impor as mãos sobre o animal. E ele só seria aceito diante de Deus se ele impusesse as mãos sobre o animal. Isso nos mostra o quê? Que quando ele impunha as mãos e confessava o seu pecado,
naquele momento, por causa da imposição de mãos, os seus pecados eram transferidos para o animal. Okay? Então, há um poder tremendo na imposição de mãos. Saiba disso. Isso nos fala da nossa identificação. Okay? Para o animal ser aceito, ele tinha que impor as mãos. Então, lembra disso. Quando alguém, um ofertante, impunha a mão sobre aquele animal que seria morto, ele estava se identificando com aquela oferta. De tal modo que diante de Deus, era como se ele próprio estivesse sendo sacrificado ali, imolado diante de Deus. Então, essa confissão do pecado, identificar é muito sério. Hoje também temos que nos identificar com Cristo. Você também, ao chegar diante de Deus, você deve identificar com Cristo. Como é que você faz isso? Pela fé, por meio do batismo. No batismo você é imerso em Cristo. Você é colocado nele, enxertado nele. Então o batismo nas águas é muito importante. Você só pode ser aceito diante de Deus se identificar com a oferta que é Cristo. Cristo é que é a nossa oferta. Ok? Terceira coisa. Bom, isso é importante frisar também. É por isso que a oferta de holocausto não era pelo pecado cometido. É por causa da condição de ser pecador. O que é essa condição? É que todos nós nascemos em Adão. Todo mundo nasce filho de Adão. Portanto, nasce pecador. Agora, esta velha natureza de Adão precisa ser crucificada. Receber o juízo de Deus. Cristo sofreu no nosso lugar. Você tem que se identificar com ele. Ok? Quando você declara essa identificação, aí a Bíblia fala o quê? Que é como se você tivesse morrido na cruz. Romanos 6,6 diz o quê? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O seu velho homem foi crucificado com Cristo. Você morreu para que ele... Aliás, ele morreu para que você pudesse morrer junto com ele. Quando é que isso acontece? Bom, isso aconteceu historicamente 2000 anos atrás. Quando acontece hoje? Quando você, pela fé, se identifica com ele e diz, eu creio. Quando você diz, eu creio, pede o batismo, você está se identificando. Isso é muito importante. Terceira coisa. Uma vez que eu trazia o animal, já falei dos 5 animais, eu impunha as minhas mãos, é identificação. A terceira coisa, o animal deveria ser morto, imolado. Imolar significa nada mais do que matar como sacrifício. O animal, então, deveria ser imolado. Quem é que imolava? Não era o sacerdote, era o próprio ofertante. O ofertante é que matava, o sacerdote só aspergia o sangue. Ele matava. Por que significa que ele matava? Para mostrar hoje que quem matou a Cristo fomos nós. Não foram os judeus nem os romanos. Quem matou Cristo fomos nós. Por quê? Uma vez que ele morreu por causa do meu pecado, então eu me torno o responsável por aquela morte. Então o ofertante é que tinha que matar. Porque ele é que estava assumindo que aquele animal estava morrendo, era por causa dele. Portanto, ele é que estava matando aquele animal. Ok? Então, hoje, se alguém perguntar para você quem matou a Cristo, você já sabe o que responder. Quem matou Jesus? Foram os judeus? Não. Quem matou Jesus foram os pecadores. Morreu pelos nossos pecados. Uma vez que morreu pelos nossos pecados, os pecadores é que o mataram. Porque se não tivesse pecado, ele não teria morrido. Entendeu o que eu estou dizendo? Se não houvesse pecado, ele não teria morrido. Como somos nós que cometemos, nós é que nos responsabilizamos. Quarta coisa, o sacerdote agora, uma vez que o animal era morto, pegava o sangue e aspergia o sangue ao redor do altar de bronze. Você lembra os móveis que havia no tabernáculo? Nós estudamos juntos aqui no livro de Êxodo. Então, lá no átrio tinha 2 móveis. Tinha o altar de holocausto, que era o altar de bronze, e a bacia de bronze, bacia da purificação. Então, veja bem, esse altar de holocausto, o sangue deveria ser aspergido ao derredor dele. O sangue aspergido ao derredor dele, ok? Era feito pelo sacerdote. Então, o sacerdote fazia isso. Então, o Senhor, aqui nesse contexto aqui, é interessante isso, porque como tudo aponta para o Senhor. O Senhor é o tabernáculo, o Senhor é o animal, o cordeiro ou o novilho, mas o Senhor também é o sacerdote, diz a Bíblia. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, ele aqui hoje é o mediador entre Deus e o homem. Naquela época, o sacerdote, a função dele era fazer mediação entre Deus e os homens. Hoje também Cristo é que é o nosso sacerdote. Cristo, como o nosso sacrifício, derramou o sangue.
Mas como sacerdote, ele apresenta o sangue diante do altar de Deus. Ok? Então, ao fazer isso, aquela pessoa era declarada sem culpa. Era declarado que não havia mais pecado sobre ela. Quinta coisa, o animal era esfolado. O quinto passo, então, era esfolar o animal. O que é esfolar? É arrancar o couro. O couro deveria ser arrancado antes de ser apresentado. O que significa isso? Que Jesus se despiu de tudo que é belo aos olhos do homem. Ele abriu mão da sua glória. Isaías 53 diz, olhámo-lo, mas nenhuma coisa vimos que nos agradasse. Não havia nele beleza nem formosura. Ali na cruz o Senhor foi despido da sua glória. Eu gosto daquele corinho que fala, abriu mão da sua glória, se fez um homem, mas não apenas um homem, mas ele se fez servo dos homens e morreu morte de cruz. Ok? Então, o animal tinha que ser esfolado porque Cristo também abriu mão da sua glória, sendo arrancado, né, da sua aparência. Quando era de aves, as penas é que tinham que ser retiradas. O que são as penas? Depenar. As penas é que dão aparência, que dão formosura. Jesus se despiu, como mencionei aqui agora, Isaías 53, 2. Olhamos para ele, mas não vimos nenhuma formosura que nos agradasse. Impressionante isso. Sexta coisa, o animal deveria ser partido em pedaços. Isaías 53, verso 5, diz o quê? Isaías 53, 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha a expressão bíblica. Traspassado, quer dizer, a lança entrou nele, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, aquele animal deveria ser partido em pedaços para ser imolado diante de Deus. A Bíblia fala que o Senhor, sua alma foi quebrada na morte, mas não o seu corpo. Sétimo, as entranhas deveriam ser expostas, lavadas e oferecidas. As entranhas do animal deveriam ser retiradas. O sacerdote deveria lavar essas entranhas e depois queimá-las no altar. O que é isso? O Senhor Jesus foi completamente exposto nas suas motivações, atitudes. As pessoas o avaliaram e o julgaram. Diz a Bíblia, ele foi aprovado. Nele não houve culpa, nele não havia falha, nele não houve pecado. As suas entranhas eram puras. Entenderam isso? Então, quando ele foi ferido na cruz ali pelo soldado com a lança, ele também foi exposto, mas dele saiu água, porque ele era puro. E a oitava coisa era que o holocausto deveria ser queimado. O que simboliza o fogo? Normalmente, fogo na Bíblia simboliza juízo de Deus. Você fala, pastor, mas o Espírito Santo também é fogo. Pois é, ele é fogo para quem é fogo. Para quem não é fogo, fogo é juízo. A Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, nós ganhamos natureza de Deus. Deus é fogo consumidor. Os filhos de Deus são o quê? Pequenas labaredas. Nós também somos fogo, pequenas labaredas. Não somos o tamanho de Deus, mas somos da natureza de Deus. Deus é um fogo sem limite, mas nós somos pequenas labaredas, mas é fogo. Então o fogo não consome fogo. Então quando o Espírito Santo, que é fogo, vem sobre você, ele vai ser bênção. Mas se o fogo de Deus vier sobre o mundo, vai ser juízo. Porque o mundo não é fogo. A natureza do mundo não é fogo. E pode ser consumido. Qualquer coisa pode ser consumida. Só o fogo que não é consumido pelo fogo. Então, o fogo simboliza normalmente juízo. Mas o fogo tem mais significados. Mas aqui no holocausto significa o juízo. Significa que Jesus suportou o juízo completo da ira de Deus. A ira de Deus sobre o pecado foi lançada sobre ele. E ele suportou completamente. Entendeu? Então, hoje, a justiça de Deus está satisfeita. Entendeu? Porque a sua ira foi aplacada. O julgamento foi feito na cruz de Cristo. O holocausto foi queimado e subiu como aroma suave diante de Deus. E por último, havia a oferta de aroma suave. O último aspecto era que essa oferta, nem toda oferta era de aroma suave. Somente o holocausto, a oferta de manjares e a oferta pacífica. Lembra das 5 ofertas? Holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa.
Dessas 5, somente as 3 primeiras eram de aroma suave diante de Deus, que era o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica. A oferta pelo pecado e pela culpa não eram de aroma suave diante de Deus. O que quer dizer esse cheiro suave? Significa que foi aceito diante de Deus. Entendeu? Foi aceito diante de Deus. Então, resumindo, para finalizar a nossa aula hoje. A oferta de holocausto era feita de quantos animais? 5. Podia ser um boi, um cordeiro, um bode, uma rola ou uma pomba. Cada animal representa um aspecto de Cristo. E todos eles deveriam ser machos sem defeito. Ok? Depois você vai relembrar o significado de cada um. O ofertante trazia o animal até a porta da tenda da congregação, no átrio. Ok? Impunha as mãos sobre ele, identificando com a oferta. Depois o ofertante imolava o animal. O sacerdote pegava o sangue e aspergia sobre o altar e ao derredor dele. Depois pegava os pedaços do animal que foi partido e esfolado e queimava sobre o altar. Tudo era passado pelo fogo. Quando é que o holocausto era oferecido? Alguns exemplos somente. Pela mulher, depois do parto, quando ela deveria ser purificada. Pelo leproso, quando era curado. Na consagração do sacerdote e na festa do Pentecoste. Essas eram ocasiões comuns quando ele era oferecido como nação. Mas todo sujeito, toda pessoa que queria se aproximar de Deus, deveria oferecer o holocausto, como nós estudamos aqui hoje. Amém? Bom, espero que isso tenha despertado a sua fome, seu apetite para aprender mais da palavra de Deus. O livro de Levítico pode ser um livro fascinante, desde que você leia com os olhos abertos, para ter revelação do Espírito. E essa é a minha oração por você nesses dias. Amém? Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.